Bom dia a todos os parlamentares, cumprimentar a todos os senhores por haver quórum regimental, dou por aberta a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores parlamentares, foi distribuído no gabinete de Vossas Excelências a ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Foi distribuído nos gabinetes. Coloco, então, em discussão a ata apresentada aos senhores nos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a ata por unanimidade. Pela ordem de chegada, passamos a fazer a leitura dos projetos que estão na pauta da ordem do dia. Senhores parlamentares, primeiro trago pedido de diligência ao projeto de lei 157/2017, projeto de lei este de autoria do eminente deputado Milton Obos e que declara de utilidade pública a Associação Mover Caminhos de Rio do Sul. Da análise cabível, constatei a ausência da declaração de funcionamento em papel timbrado com a nominata da diretoria atual, data do início e término da gestão, o número do registro no CNPJ e endereço da instituição conforme os vídeos contidos no inciso 3º do artigo 4º da Lei 16.733 de 2015. Por isso, solicito, na condição de relator, diligência à referida entidade para sanar as irregularidades apontadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, favorável permaneça como estão, aprovado o pedido de diligência. Também, senhores parlamentares, trago a vossas excelências o parecer ao projeto de lei complementar 6.2/2017. Projeto de lei este, de autoria da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, projeto que altera a Lei Complementar 684/2016 e que dispõe sobre o Fundo de Acesso à Justiça, o FAGE, e da outras providências. O projeto de lei em foco se encontra articulado em 4 artigos, os quais pretendem alterar a redação da Lei 684 de 2016, que seguem abaixo em síntese. No artigo 1º, senhores parlamentares, pretende acrescentar ao artigo 2º do inciso 7º, prevendo como fonte de receita do FAGE 50% dos recursos oriundos das transações penais e suspensões condicionais de processos por aplicação da Lei Federal 9.099, bem como inclui o parágrafo único junto ao citado dispositivo para autorizar o governo do Estado a suplementar o seu orçamento, caso necessário. O artigo 2º, por sua vez, objetiva inserir o artigo 7º, a fim de criar o Conselho Consultivo do Acesso à Justiça sob a presidência do Defensor Público Geral e integrado por demais autoridades da área. No artigo 3º, destina-se a alterar o artigo 9º para limitar o pagamento de honorários e demais encargos judiciais pelo Poder Executivo até a data de 30 de junho do corrente ano. No artigo 4º, por fim, determina a entrada em vigor da proposição em foco na data de sua publicação. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de exercer controle preventivo de constitucionalidade de norma projetada, enviou ofício a esta Casa Legislativa, solicitando o arquivamento da matéria, motivando sua decisão em parecer anexo ao documento, resumidamente, por vício de iniciativa, ilegalidade material, por contrariar dispositivos que tratam do assunto da Lei Federal 9.099 de 1995. O Poder Judiciário catarinense finaliza sua explanação informando que tramita neste projeto de lei complementar de sua autoria e que pretende garantir que 1/3 da receita do Fundo de Reaparelhamento da Justiça seja destinado ao FAGE, não havendo a necessidade, portanto, da criação de nova fonte de custeio à Defensoria Pública. O Ministério Público do Estado, por sua vez, endereçou expediente a esse poder também no sentido de sua proposição em foco se encontra eivada de inconstitucionalidade, em razão de conter violação de competência privativa da União
para legislar sobre matéria penal, como também de outro vértice por inovar as atribuições e autoridades de outros poderes ao obrigar-lhes a participar do Conselho Consultivo. Frente aos posicionamentos aduzidos, a Secretaria de Estado da Casa Civil encaminhou emenda substitutiva global apresentada pelo deputado líder do governo, visando sanar os defeitos do texto primitivo, tendo sido elaborado na forma que segue. Artigo 1º, anseia alterar o artigo 9º da Lei 608, Lei Complementar 684 de 2006, para que o Poder Executivo arque com os honorários e demais encargos correlatos, inovando ao estabelecer que, para tanto, as designações judiciais de tais atos processuais devem ocorrer até 30 de junho de 2017, incluindo também parágrafo único para transferir o saldo do FAJ existente no mesmo dia para o Tesouro do Estado. No artigo 2º, inclui o artigo 9º-A, na referida lei complementar, para autorizar o Governo do Estado a proceder a adequações no plano plurianual no quadriênio 2016-2019, criar unidade orçamentária e abrir crédito especial em favor do FAJ. No artigo 3º, aplica-se a cláusula de vigência do projeto de lei complementar em tela no dia da publicação da pretensa norma, agora com efeitos retroativos a 20 de dezembro de 2016. Frente à instrução dos autos, exarou-se parecer no âmbito desta comissão por este deputado, em que se dissertou pela aprovação da matéria em conformidade com a emenda substitutiva global acima resumida e constante destes autos. Oportunidade em que se solicitou e foi concedido vista coletiva aos senhores pares. Dando prosseguimento ao efeito, solicitei diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, a fim de novas manifestações de tais órgãos e poder acerca do projeto de lei. Pleito acolhido pelos integrantes desta comissão, tendo diligenciado assim discorrido sobre o assunto. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado posicionou-se pela aprovação da proposição em análise. O presidente do Tribunal de Justiça reiterou o parecer anterior apresentado, o qual dava conta de que a norma projetada não merece prosperar, por apresentar vícios inconstitucionais e legais de ordem formal e material, não se pronunciando sobre a emenda substitutiva global. Por fim, o secretário de Estado da Casa Civil encaminhou, dentre outros documentos, exposição de motivos emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, que observou a inexistência de autorização junto à Lei Complementar 684 de 2016 para que o governador realize adequações no plano plurianual, crie unidade orçamentária e abra crédito especial em prol do FAJ, motivo pelo qual recomendou a apresentação de emenda aditiva ao projeto de lei complementar paralelamente a estes autos. Medida necessária à operacionalização do fundo e que dispensará o ingresso de duas novas proposições, quais sejam alterações ao plano plurianual e à lei orçamentária. Além disso, apresentou emenda supressiva e modificativa a esta proposição, a fim de retirar o dispositivo que trata tal assunto em razão da inserção que se daria nos autos do projeto de lei complementar 14.2/2016, destacando-se que foi erroneamente grafado com o ano de 2017 naquele documento. Do voto, senhores parlamentares. Farei o voto é extenso. Vamos para a parte final do voto. Ante todo exposto, senhores parlamentares, voto pela aprovação do projeto de lei complementar 6.2/2017, no âmbito desta comissão da Constituição e Justiça, na forma da emenda substitutiva global de folhas 38 e 39. Em discussão, o parecer pela aprovação com base na emenda substitutiva global de folhas 38 e 39. Senhor presidente. Em discussão? Eu peço vista em mesa, ao invés de ficar dando as emendas, senhor presidente. Alguém gostaria de pedir vista em gabinete? Sim. Sim, senhor presidente. Vista em gabinete, deputado Zé Ney. Vista em gabinete, deputado Valdir Cobalcini. Também. Deputado Dirceu, gostaria de transformar em vista em gabinete? Gabinete. Vista em gabinete é o deputado Dirceu Dantas. Senhores parlamentares, recebo o ofício
Cumprimentando cordialmente, vimos por intermédio desta informar que o deputado João Amin não poderá participar da sessão da Comissão de Constituição e Justiça do dia 13 de junho do corrente ano em razão de estar em viagem a Brasília. Diante desta impossibilidade, indique o seu deputado Gabriel Ribeiro para fazer a devida substituição. Seja bem-vindo, deputado Gabriel. Senhores parlamentares, também trago parecer ao projeto de lei 171.8/2017, que declara de utilidade pública a Associação Talento Esportivo AT do município de Blumenau. O parecer é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, favoráveis como estão, aprovado por unanimidade o projeto que declara de utilidade pública a Associação Talento Esportivo AT do município de Blumenau. Senhores parlamentares, também trago parecer ao projeto de lei 146.7/2017, de autoria do eminente deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a transferência simbólica da capital do estado de Santa Catarina para o município de Taió. O parecer deste parlamentar, senhores, é pela aprovação conforme o texto original do projeto 146.7/2017. Em discussão? Senhor presidente. Não, eu voto favoravelmente ao projeto do deputado Marcos, mas me parece que no caso de Taió é o centenário da colonização e não da emancipação? É isso? É da emancipação. Mas de qualquer forma eu votaria favorável. Eu tinha a impressão que era da colonização. Faço a leitura para poder esclarecer. Não, estou satisfeito. É porque, se não me engano, Vossa Excelência tem razão. É com relação à data que comemora o centenário de sua colonização. Mesmo assim, voto favorável. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também trago parecer as emendas ao projeto de lei 164.9/2015. Projeto de lei este, de origem do governo do estado, e que autoriza a alienação de imóvel por venda no município de Joinville, para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Foi aprovado nesta comissão, depois sofreu emenda modificativa. Emenda modificativa ao artigo 2º, apresentada em plenário pelo líder do governo, o deputado Darcy de Matos, com a mesma redação da pré-citada emenda modificativa do deputado Silvio Deve, com o intuito de que a alienação tenha como finalidade a captação de recursos a serem destinados à Secretaria de Estado da Saúde. O parecer deste relator, senhores parlamentares, é pela aprovação ao projeto de lei 164.9/2015, com a emenda modificativa de folha 189, apresentada pelo deputado Darcy de Matos, e a emenda modificativa em anexo. Emenda modificativa em anexo que diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e alienar por venda o imóvel com área de 1.919,96 metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculados sob o número 22.171, no segundo registro de imóveis da comarca de Joinville, cadastrado sob o número 4.603 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado de Administração e avaliado em R$5.100.000. Em discussão? Senhor presidente, só para esclarecer, a pedido do governo, deputado Cobalcini, nós apresentamos a emenda revertendo o recurso que seria para ampliação da DR e designamos para a saúde, na linha do esforço que o governo está fazendo para colocar recursos na saúde, que tem quase R$1 bilhão de déficit. Então, se fala num refis para a saúde, e agora esse recurso aí da venda do terreno também tem um
uma intenção divergente de recolher repassar os recursos da Caixa do Porto para a saúde, enfim, então esse foi o objetivo da emenda que foi apresentada. Senhor presidente. Só para esclarecer, senhores parlamentares, me permitam, por gentileza, a emenda apresentada também por este parlamentar no relatório é apenas uma emenda para atualizar o valor do imóvel. O valor do imóvel passa a ter um valor atualizado, conforme a última avaliação acostada no processo, de R$ 5.100.000. Deputado Dirceu. Senhor presidente, eu quero vista em mesa para conferir a emenda. Vista em mesa ao deputado Dirceu. Senhor presidente, na verdade é necessário ter um valor referência, mas o terreno será vendido conforme diz a regra, a legislação. O deputado Marcos Vieira foi secretário da administração, sabe melhor que todos nós, por leilão, pregão, enfim, por valor atualizado que deverá chegar à casa aí dos R$ 10 milhões, visto que esse terreno é um terreno na área central da cidade de Joinville. Senhores parlamentares, enquanto que o deputado Dirceu analisa, continuamos analisando as matérias da ordem do dia. Ouço o deputado Zé, com a palavra o deputado Zé Neyascari. Senhor presidente, senhores deputados, eu devolvo o PL 107/2016, de autoria de Vossa Excelência, senhor presidente, que dispõe sobre o cadastramento e o envio de mensagens de texto via celular a doadores de sangue dos hemocentros do Estado de Santa Catarina, quando o sangue coletado do respectivo doador for utilizado para resguardar a vida de pacientes em procedimentos operatórios e de vítimas de acidentes. Esse projeto foi relatado na reunião passada pelo deputado Marcos Vieira. Voto pela rejeição. Eu devolvo, senhor presidente, sem manifestação. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer apresentado pelo eminente deputado Marcos Vieira, que é pela rejeição, localizando só o parecer aqui, senhores parlamentares. Parecer do eminente deputado Marcos Vieira, que é pela rejeição ao projeto de lei 107.0/2016, de autoria deste parlamentar. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado o parecer do eminente deputado Marcos Vieira. Trago também, senhor presidente, o PL 395/2016, da autoria do deputado Valmir Comim, que institui a Política Estadual de Produção de Energias Renováveis. Solicito, senhor presidente, nova diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e também à Celesc para manifestação quanto à matéria. Em discussão, o pedido de diligência ao projeto de lei 395/2016. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. PL 83/2017, da autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que altera a Lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para garantir mais dignidade, integridade física e bem-estar aos animais. Apresento, senhor presidente, requerimento para nova diligência à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Secretaria da Agricultura e da Pesca, a Fátima e também a Polícia Ambiental e ainda ao Conselho Estadual do Meio Ambiente para que se manifestem em relação à proposta. Coloco em discussão o pedido de diligência ao projeto de lei 83/2017. Diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, da Agricultura, à Fátima, à Polícia Ambiental e ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores, como estão? Aprovado por unanimidade. Trago por último o PL 178/2017, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre o sistema de revista de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Analisando, senhor presidente, o sistema de acompanhamento de processos aqui da Casa, eu verifiquei a existência do projeto de lei número 164/2016,
que proíbe a revista íntima e vexatória dos visitantes nos estabelecimentos prisionais do nosso Estado. Sendo assim, eu solicito a tramitação conjunta das matérias, com consequente apensamento deste projeto de lei, o 178/2017, ao PL 164/2016, por ser este último justamente de tramitação mais antiga. Em discussão, o parecer ao PL 178/2017, parecer este pelo apensamento do projeto de lei ao projeto 164/2016, que tem tramitação mais antiga. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permanentes como estão, aprovado o parecer por unanimidade. Nada mais, senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores que nos visitam nesta reunião, eu faço primeiramente parecer e voto ao projeto de lei 41.0/2017, de autoria do deputado João Amin, aqui representado pelo deputado Gabriel Ribeiro, cuja ementa dispõe sobre a proibição da administração pública estadual de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual ou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau do detentor do cargo eletivo comissionado. E nós apresentamos requerimento pela diligência da matéria em 4/4/2017, tendo obtido a aprovação desta comissão. No retorno das diligências, a Secretaria de Estado da Administração informa que a Lei Federal número 8666 de 2000, aliás de 93, que é a Lei das Licitações, proíbe a participação do servidor ou dirigente em licitação efetuada por órgão licitante, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Tribunal de Justiça, STJ. É possível afirmar que parentes de ocupantes de cargos de confiança, comissionados e detentores de mandato eletivo têm nítida influência sobre a contratante, que é a administração pública, aplicando-se o disposto no artigo 9 da Lei das Licitações, proibindo sua participação. Informa que o Estado tem competência suplementar para legislar sobre matéria, mas que a questão aqui definida já é abarcada pela legislação federal, ferindo o artigo 22, inciso 27º da Constituição Federal. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal, os Estados têm competência suplementar para legislar sobre a matéria. Objeto da presente demanda não se encontra regulamentado pela norma geral. Nota-se que a hipótese abarcada pela proposição, compra ou aluguel de imóvel, está previsto no artigo 24, em seu inciso 10º da Lei das Licitações, autorizando a dispensa de licitação em caso de aluguel ou compra de imóvel. É óbvia a possibilidade de que parentes de membros da administração pública tenham influência sobre seus familiares, de modo a serem favorecidos em eventuais contratos de aluguéis e compra de imóveis. Aqui se fala de dispensa e não de procedimento licitatório, nas modalidades previstas no artigo 22 da Lei Federal. Nesse sentido, não há inconstitucionalidade na matéria, seja ela formal ou material. Referida medida vem ao encontro, a meu juízo, das duas práticas administrativas, da transparência e do bom trato do erário público, devendo ser aprovada e colocada em prática. Nesse sentido, por se tratar de proposição constitucional, legal e regimental, voto pela aprovação. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao projeto de lei 41.0/2017, de autoria do eminente deputado João Amin,
Projeto este que dispõe sobre a proibição da administração pública estadual de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual, ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau do detentor do cargo eletivo ou comissionado. Em discussão, o parecer do deputado Valdir Cobalcini, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 118.3 de 2017, de autoria do deputado Manuel Mota, que dispõe sobre a inclusão da pamonha produzida industrialmente no estado de Santa Catarina na merenda escolar das escolas da rede estadual de ensino. Esta comissão aprovou o requerimento de diligência à Casa Civil e à Secretaria da Administração com o retorno das seguintes manifestações. A Secretaria de Estado da Educação informa que é de sua competência a implementação de diretrizes para a escolha de alimentos e formula os cardápios da alimentação escolar de acordo com as disposições legais. Manifesta-se contrária ao projeto e informa que o milho integra os cardápios da alimentação escolar, por meio de farinha de milho, na preparação de alimentos, devendo ser observados procedimentos para a introdução de novos alimentos. Em pesquisa realizada, verifico que os PLs 333.8/2012, 0257.2/2011, 325.8/2015, entre outros, todos de origem legislativa, e que inseriram alimentos na merenda escolar, foram vetados pelo Poder Executivo por alegação de inconstitucionalidade. Através da Lei Federal 11.947/2009, foi instituído o Plano Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, sendo que em seu artigo 12 preconiza que a elaboração dos cardápios escolares serão efetuados por nutricionista. Em seu artigo 23 informa ser restrita a aquisição de alimentos processados, que é este caso. O produto industrializado sofre restrições de acordo com lei nacional e iniciativa parlamentar não pode contrariar diretriz básica nesse sentido. Outro sim, a conservação do referido produto ensejaria a utilização de refrigeração com possível ônus financeiro ao Estado. Diante do exposto, em face da inconstitucionalidade formal e material, voto pela rejeição da matéria. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela rejeição ao projeto de lei 118/2017, de origem do deputado Manuel Mota, e que dispõe sobre a inclusão da pamonha produzida industrialmente no estado de Santa Catarina na merenda escolar das escolas da rede estadual de ensino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 290.3/2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, que dispõe sobre o Programa de Segurança e Proteção Escolar nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino no estado de Santa Catarina. O projeto pretende assegurar um ambiente com condições adequadas ao processo de ensino-aprendizagem, prevenindo a violência e dando tranquilidade ao ambiente escolar. Esta comissão aprovou requerimento de diligência em 23/7/2017 à Secretaria de Educação e à Casa Civil. E faço referência às manifestações da Secretaria de Educação. Primeiro, informa que dentro de sua estrutura possui um núcleo de política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências da escola, NEPRE, educando e implementando ações de prevenção à violência nas escolas e a estruturação de uma rede de encaminhamento para atendimento das ocorrências. Manifesta-se por isso contrário ao projeto, uma vez que seu objeto já é desenvolvido nas escolas da rede pública de ensino.
A PGE manifesta-se pela inconstitucionalidade por criar novo programa de governo que promoverá repercussões na atividade da Secretaria da Educação nos termos do artigo 50, parágrafo 2º, incisos 4º e 6º da Constituição Federal. A Secretaria da Fazenda informa a carência de recursos no Estado e submete a análise à Secretaria da Educação. A matéria padece, a meu juízo, de vício de inconstitucionalidade formal, à medida em que a iniciativa da ação objeto do projeto é privativa do governador do Estado nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal. Outro sim, a medida já é objeto de iniciativa da Secretaria de Educação através dos NEPRES, que inclusive são mencionados no texto do projeto. Diante da prévia existência de programa nos moldes do projeto realizado através da Secretaria de Educação e pela inconstitucionalidade formal, voto pela rejeição da matéria. Senhor presidente, senhores deputados. Senhores parlamentares, em discussão, parecer pela rejeição ao PL 290/2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, projeto este que dispõe sobre o Programa de Segurança e Proteção Escolar nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado o parecer por unanimidade. Projeto de Lei 69.0/2014, de autoria do deputado Neudi Sareta, cria o Programa Saúde Itinerante no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O projeto pretende instituir uma espécie de mutirão itinerante voltado a promover ações coletivas e integradas de saúde em locais carentes desses atendimentos médicos laboratoriais e ambulatoriais. Tendo em vista a importância da matéria, foi aprovada diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, da Saúde e da Casa Civil, salientando que este projeto já outrora foi analisado por esta comissão, com parecer pela rejeição, deputado Mauro de Nadal, e houve um pedido de desarquivamento. Em razão disso, nós estamos reanalisando. As manifestações. A Secretaria de Saúde se manifesta pela impossibilidade da lei de iniciativa parlamentar instituir programa de saúde, impossibilidade orçamentário-financeira, desrespeito à lei de responsabilidade fiscal e diversas inconstitucionalidades. A Secretaria da Fazenda informa que não dispõe de novos recursos orçamentários e que caberia à Secretaria de Estado da Saúde a implantação do custeio do programa. Nos termos do voto já proferido na presente proposição, a matéria padece de vício de inconstitucionalidade formal, à medida em que a iniciativa de ação objeto do projeto é privativa do governador do Estado nos termos do inciso 6º, parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Federal. Assim, voto pela rejeição da proposição. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 69/2014, de autoria do deputado Neudi Sareta, que cria o Programa de Saúde Itinerante no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, pelo menos como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 360, de 2016, autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo às feiras de produtos orgânicos. Esta comissão aprovou o requerimento de diligência e eu farei aqui as manifestações. A Secretaria de Estado da Agricultura se manifesta favoravelmente ao projeto, afirmando que a proposta se reveste de utilidade e importância, estando condizente com o ordenamento jurídico. A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável também emitiu parecer favorável, ressaltando o benefício à saúde da população, à economia e ao meio ambiente. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação se manifesta favoravelmente à proposta, salientando os benefícios às famílias produtoras de verduras e legumes livres de agrotóxicos, auxiliando a saúde e o bem-estar da população. Por sua vez, a Secretaria de Justiça também manifesta-se, a Secretaria de Saúde, melhor dizendo, manifesta-se favorável ao projeto. E, igualmente, a Secretaria de Justiça, representada pela Secretaria de Justiça e o PROCON, ambos
com manifestação favorável. Assim, não vislumbrando qualquer vício constitucional, legal ou regimental, voto pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 360/2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, e que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política estadual de incentivo às feiras de produtos orgânicos. Senhor presidente. Em discussão? Senhor presidente, eu queria parabenizar o deputado, hoje secretário Luiz Fernando Vampiro. Projeto com certeza de grande importância para Santa Catarina e para a população que quer ter acesso a esses produtos diferenciados, que hoje em Santa Catarina, nosso estado é um estado que se destaca a nível de Brasil, em busca das famílias de um alimento saudável, com a preocupação com a vida, com a qualidade de vida, com a saúde. E as feiras são um espaço extraordinário, já temos muitas feiras pelo estado afora, inclusive aqui na capital. Temos aí mais de 500 agricultores familiares, especialmente agricultores familiares, que produzem um produto diferenciado e precisam ter essa oportunidade. Por isso, senhor presidente, eu espero que esse projeto seja aprovado e sancionado também. Eu tenho, senhor presidente, também, quero fazer esse registro nesse momento, ligado ao tema, um projeto que está pronto para ser votado no plenário, já passou em todas as comissões, que também, em termos na alimentação escolar, nas escolas nossas, um alimento mais saudável. Nós precisamos nos preocupar com isso, nós estamos gastando demais, inclusive daqui a pouco está em pauta aqui um projeto que vende um terreno para gastar com saúde normalmente curativo. E nós temos que ir mais para o preventivo. Eu tenho um ditado, e sempre falo isso, que o nosso alimento tem que ser o nosso remédio. Tem que trazer saúde. Se nós não atacar nessa outra ponta de prevenir, e o alimento é a prevenção, nós não vamos ter caixa suficiente nunca para trabalhar o curativo, porque as pessoas vão estar cada vez mais doentes. Nós estamos envenenando a nossa população. O Brasil se transformou no campeão mundial de uso de agrotóxicos. Portanto, é um absurdo o que está se usando hoje de agrotóxicos para produzir comida. Grande parte disso vai para produzir alimentos. Então, iniciativas como essa são muito importantes porque provocam, inclusive, a sociedade, os consumidores a buscar um produto diferenciado, e isto incentiva também a nossa agricultura familiar, especialmente, que quer produzir um produto diferente, não só para sua família, mas também para o conjunto da população. Então, sou plenamente favorável a esse projeto e tantos outros que vierem, que vão incentivar para nós gastar menos depois na saúde curativa, para a gente poder ter qualidade de vida para o nosso povo. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer pela aprovação da matéria. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, eu retiro de pauta os projetos 385.9/2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, e também o projeto 004.0/2017, de autoria do deputada Luciana Carminati. Seguindo a sequência, com a palavra o eminente deputado Mauro de Nadal. Bom dia a todos. Senhor presidente, eu tenho dois pedidos de diligência, se me permite, faço os relatórios em conjunto. Entender melhor. Requerimento ao projeto de lei 110.6/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui o programa Dinheiro na Escola na Rede Estadual de Ensino e adota outras providências. Estou requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Educação e a Casa Civil se manifeste sobre a matéria. E o requerimento de diligência ao projeto de lei 172.9/2017, também de autoria do deputado Valdir Cobalcini, que institui os Jogos Universitários de Santa Catarina e adota outras providências. Estou requerendo diligência para que a FCDU e a SOL, juntamente com a Secretaria de Estado da Casa Civil, se manifestem sobre a matéria. Senhores parlamentares, faço também a discussão conjunta
do pedido de diligência ao PL 172/2017 e do pedido de diligência ao PL 110/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis para como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 161.6/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Nicolau Borga a ponte sobre o rio Coxo 1, localizada na comunidade de Bom Sucesso, entre os quilômetros 78 e 79 da rodovia SC 355, trecho Iomerê até 13 Tilhas. Toda a documentação solicitada e as informações necessárias para a denominação foram apresentadas e nosso voto é pela aprovação, porém apresento uma emenda substitutiva global que faz somente uma adequação da boa técnica legislativa. Voto pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 161.6/2017, nos termos da emenda substitutiva global em anexo, para fazer adequação às questões regimentais da Casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis para como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 162.7/2017, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, denomina Ulisses Volpato a ponte sobre o rio Coxo 2. Está denominando todas as pontes do rio Coxo aqui, ó, deputado Valdir Cobalcini. Localizada na comunidade de Bom Sucesso, entre os quilômetros 78 e 79 da rodovia SC 355, trecho Iomerê até 13 Tilhas. Da mesma forma, toda a documentação e as informações necessárias encontram-se acostada ao presente projeto de lei e meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 162/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Parecer e voto ao projeto de lei 82.8/2015, declara de utilidade pública a Associação de Apoio à Pessoa com Deficiência de Palmitos. A autoria da matéria, deputada Luciane Carminati, e nosso voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 82/2015. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado. Parecer e voto ao projeto de lei 164.9/2017, autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul. Autoria do governo do estado de Santa Catarina. Da mesma forma, nosso voto é pela aprovação da matéria. Só para justificar os colegas, este imóvel destina-se a atividades de educação infantil e do ensino fundamental. Será destinado. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 164/2017, da autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu. Eu sempre tenho tratado com muito cuidado quando se fala em imóveis, em patrimônio público, em se desfazer de patrimônio. Eu estive fazendo uma visita lá ao município, inclusive falamos sobre este imóvel, o prefeito Claudinho, lá em Guarujá do Sul, e verificamos lá que há essa grande necessidade, há um apelo, inclusive, do prefeito, nessa perspectiva deste terreno poder ajudar a desenvolver atividades da política pública local, de atender a população, e por isso, senhor presidente, nosso voto com certeza é favorável a esse projeto, porque ele vem em prol lá da população de Guarujá do Sul e ajuda a desenvolver atividades importantes lá no caso da educação. Obrigado. Senhores parlamentares, segundo ofício acostado no processo, ofício do secretário Milton Martini, nesse local funcionava a Escola de Ensino Fundamental Professora Teodósio Maurício Vanderlei, e é uma área de 8.052 metros quadrados. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Continua com a palavra o eminente deputado Mauro de Nadal.
Parecer e voto ao ofício 495.0/2015, autoria entidade social, encaminha a documentação da Associação Comunitária de Bombeiros de Tangará, solicitando a elaboração de projeto de lei que declara de utilidade pública. Senhor presidente, senhores deputados, nesses autos foram 4 pedidos de diligência e muitos contatos telefônicos para que a entidade complementasse documentação e o nosso requerimento não foi atendido. Nosso voto é pela rejeição. Em discussão, o parecer ao ofício 495/2015, que é pela rejeição ao ofício. Em discussão, não vendo quem quer discutir, em votação. Favoráveis para como estão, aprovado o parecer do eminente deputado Mauro. Agora sim, de pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Tem alguma matéria na pauta? Senhor presidente, eu não tenho nenhum projeto a relatar. Com a palavra, deputado Marcos Vieira. Não. Deputado Gabriel Ribeiro, que neste ato substitui o eminente deputado João Amin. Com a palavra. Senhor presidente, não tenho nenhum projeto a relatar. Com a palavra, deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, primeiro eu quero fazer um registro aqui antes de relatar meus projetos. Eu tenho na pauta para hoje. Eu, semana passada, não pude estar aqui na CCJ por vários motivos. Primeiro, nós tivemos um problema sério com os voos de Chapecó, porque o tempo estava extremamente fechado e a maioria dos voos durante a semana não foi. Eu iria vir e voltar, porque eu representei essa casa na abertura do Seminário Internacional de Energias Renováveis, que aconteceu em Chapecó, promovido pela Fundação Científica Tecnológica em Energias Renováveis, que iniciou terça-feira às 1h30 da tarde. Então eu fiquei em Chapecó e não pude estar aqui na reunião. Então essa é a primeira justificativa que os senhores pares e todos que nos acompanham. Também aproveitamos a semana e terminamos ontem à noite, fazendo um roteiro pelo Estado, acompanhando os impactos da chuva e das enchentes e vendavais. Portanto, estive também no município de São Miguel do Oeste, no município de Lages, na região de Itapiranga, Águas de Chapecó. E estive domingo em Lages e ontem fiz o Alto Vale. Terminei ontem à noite em Rio do Sul, acompanhando os impactos climáticos no nosso estado, que foram muito desastrosos. Se fala muito aqui dos impactos nas áreas urbanas, nas indústrias, no comércio, nas residências, e nós olhamos também para o interior do estado. Olhamos com muito carinho, estive ontem em Vitor Meireles, também no Alto Vale, e as perdas na agricultura foram assustadoras. Em termos do feijão, em termos do soja, milho, pastagem para os animais, horticultura, a perda extraordinária. E por isso mesmo, senhor presidente, eu quero, inclusive, aqui anunciar que eu estou fazendo uma emenda ao projeto de financiamento de 1,5 bilhão que está tramitando nesta casa, que agora está na Comissão de Finanças, para nós colocarmos mais uma prioridade os municípios atingidos pelas enchentes e pelos problemas climáticos que nós tivemos em nosso estado. Então, senhor presidente, quero deixar esse registro. Muito impactados, Ontem visitamos Rio do Sul, inclusive, mesmo que as águas já baixaram, mas os impactos continuam presentes lá naquela região também. Então, vamos fazer esse primeiro registro. Além disso, quero aqui relatar os projetos que estão sob minha responsabilidade aqui para relatar. Tem um projeto de lei 291 de 2016, procedência do Legislativo, o deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a apresentação por meio eletrônico da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista para fins de recebimento de contrato de prestação de serviço firmado por órgãos do Poder Executivo Estadual. Meu relatório, senhor presidente, meu parecer, pela aprovação deste devido projeto, porque entendemos o projeto extremamente importante aí e não vislumbro nenhuma óbice de natureza legal para a aprovação da matéria
no que concerne a sua técnica legislativa e a esta comissão se manifestar. Por isso, meu voto é pela aprovação. Em discussão, o parecer ao PL 291.4, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, e que dispõe sobre a apresentação por meio eletrônico da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, para fins de recebimento de contratos de prestação de serviços firmados por órgãos do Poder Executivo Estadual. O parecer do deputado Dirceu é pela aprovação à matéria. Em discussão... Eu peço vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa. Só para tirar uma dúvida, senhor presidente. Ao deputado Darcy de Matos. Continua com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Projeto de Lei 386/2016, que altera a Lei 12.060 de 18 de dezembro de 2001, que reconhece a bandeira do contestado como símbolo regional do Estado de Santa Catarina. Autor, deputado Antônio Aguiar, e relato, portanto, senhor presidente, este projeto da análise, meu voto então, pela análise cabível ao âmbito desta comissão, no que concerne a constitucionalidade sob o ponto de vista material, a proposição, a meu ver, não contrasta com a ordem constitucional em vigor. Em relação aos demais aspectos da observância obrigatória no âmbito desta comissão, nossa proposição, então, senhor presidente, é pela aprovação deste projeto de lei. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 386/2016, de autoria do deputado Antônio Aguiar, e que altera a Lei 12.060, de 18 de dezembro de 2001, que reconhece a bandeira do contestado como símbolo regional do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 02 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação de Artesãs de Meia Praia. A autora, a deputada Ana Paula Lima. Relato o projeto, senhor presidente. Meu voto é pela aprovação do referido projeto. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 02/2017, de autoria da deputada Ana Paula, e que declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Meia Praia, AAMP. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O parecer que é pela aprovação nos termos da emenda sucessiva global de folhas 43. Eu tenho, senhor presidente, vou fazer em bloco aqui dois ofícios, quer dizer, um ofício e um projeto de lei para diligência. Então, estou requerendo diligência do ofício 569, 2016, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Comunitários de Videira. Também requiro aqui diligência ao projeto de lei 154/2017, que de autoria do deputado Fernando Coruja e Romildo Titão, que denomina Padre Edilson José de Souza a rodovia 390, trecho compreendido entre os municípios de Capão Alto até Campo Belo do Sul. Falta, em termos da regra legislativa, alguns documentos neste projeto de lei. Senhores parlamentares, coloco em discussão o pedido de diligência ao projeto de lei 154.7/2017, diligência solicitada pelo deputado aos autores Fernando Coruja e Romildo Titão, para sanar as pendências documental acima destacadas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis para como estão, aprovado por unanimidade. Deputado Dirceu, o ofício 569 não está na pauta, então eu faço a votação após a leitura da pauta das demais. Que Vossa Excelência ainda tem pauta do 559.9/2016. Senhor presidente, antes disso eu vou aqui devolver o meu pedido de vista em mesa. Certo.
do projeto de lei 164/2015, que autoriza a alienação de imóvel por venda no município de Joinville. Esse projeto, senhor presidente, ele já tramita por muito tempo nesta casa, já fizemos um amplo debate nas comissões sobre este projeto. Eu falava há pouco que eu sempre tenho tratado com muito carinho quando se fala de entrega de patrimônio público, e aqui está em debate a venda de um terreno praticamente no centro de Joinville, em frente ao Shopping Miller. É um terreno onde há em cima inclusive estão acostados aqui ao projeto, uma estrutura, um prédio de 2 andares, né? E nós não temos muita dimensão do que vale um terreno como este. Tem tecnicamente aqui acostado alguns documentos de avaliadores, já tem uma valorização maior na área aqui, né? Foi refeito os valores, mas mesmo assim, bom, 5 milhões e pouco para um terreno, nós temos dúvidas ainda sobre isso, e eu, senhor presidente, acho que o projeto pode tramitar, mas eu não vou votar favorável a esse projeto, porque eu não sei se um dia o Estado precisar um terreno desses, como é que ele vai comprar de volta. E também tenho inicialmente, no início do projeto, tem lá para fazer a reforma, a reestruturação da Secretaria Regional, e agora o próprio líder do governo faz no plenário uma emenda destinando os recursos para a saúde, né? O próprio líder fez inicialmente uma crítica semana passada sobre esta emenda, e agora ela volta, né? Tem uma emenda do deputado Silvio que foi retirada, então esse projeto vai e volta, né? E, lamentavelmente, no ano passado, os outros anos, nós tivemos essa retirada de recursos da saúde por parte da Secretaria da Fazenda e do governador, dos recursos tributários da Celesc, que não foram aplicados na saúde. A saúde perdeu aí um valor extraordinário com esta manobra fiscal, né? E agora vender terreno para aplicar na saúde é lamentável. Então, senhor presidente, eu voto contrário. Depois, no plenário, eu vou avaliar meu voto com a minha bancada, inclusive. Obrigado. Senhores parlamentares, então, em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 164.9/2015, com a emenda modificativa de folha 189, apresentada pelo líder do governo, e a emenda modificativa em anexo, que atualiza o valor de avaliação do imóvel. O projeto de lei é de autoria do governo do estado e autoriza a alienação de imóvel por venda no município de Joinville. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário do deputado Dirceu Dresch. Deputado Darcy, Vossa Excelência mantém vista em mesa ao projeto de lei 291.4/2016? Presidente, eu transformo vista em mesa em vista em gabinete, porque desejo apresentar uma emenda ao projeto de autoria do eminente deputado Rodrigo Minotto. Vista em gabinete é o da deputada transformando Darcy de a obrigatoriedade também em opcional. O projeto fica flexível e aí atende o setor produtivo, as entidades e os objetivos pertinentes do deputado Rodrigo Minotto. Vista concedida no parlamentar. Deputado Dirceu, relatou todas as matérias. Senhor presidente, eu queria retirar de pauta o ofício 559, okay. Aí eu relato semana que vem. Okay. Obrigado. Com a palavra pela ordem de chegada, deputado Darcy de Matos. Presidente, eu relato nesse momento o projeto de lei 152/2017, de autoria do eminente deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre a proibição de apreensão, recolhimento ou retenção do veículo pela identificação do pagamento do imposto, pela identificação do não pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA.
O deputado, esse projeto entrou nessa casa em 2017, é 152.5/2017. Nós temos projeto idêntico do deputado Rodrigo Minotto, 155.8/2017, e o meu relatório é pelo diligenciamento ao Detran de Santa Catarina, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Darcy de Matos pelo diligenciamento com a finalidade de colher manifestação do Departamento Estadual de Trânsito ao diligenciamento ao PL 152/2017. Em discussão, Senhor presidente, com a palavra o deputado Rodrigo Minotto. só para esclarecimento, diante de que também sou autor de um projeto semelhante ao do deputado Kennedy Nunes, entendemos que, nesse caso especificamente, o Estado, neste âmbito, ele não tem o poder de reter a posse ou a propriedade do veículo em razão da cobrança de um tributo. Já há vários súmulas do STF, em casos semelhantes, de que a súmula 70, por exemplo, diz que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Ou mesmo, o município não pode tomar a posse ou a propriedade de um bem através do não pagamento do IPTU. Imaginou se todas as empresas do Estado de Santa Catarina que estão em débito com o Estado vai lá de forma coercitiva, toma a posse dessa entidade. Então, há meios legais, diante da inscrição de dívida ativa e de própria execução fiscal, para que o contribuinte possa, para que o Estado possa cobrar o tributo. Então, só para justificar a intenção desse projeto, não é favorecer quem não paga de forma alguma, mas sim de um devido processo legal que seja cobrado aquilo que é de direito do Estado através dos meios legais, e não pela retenção ou tomando como posse o bem, que nesse caso seria o veículo. Continua em discussão o pedido de diligência ao PL 152/2017. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis como estão, aprovado. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Só diligenciei. Senhor presidente, eu relato nesse momento o projeto de lei Ainda não. de gênese do governo do Estado, que altera o artigo 1º e o anexo 1º da Lei Complementar 582, de 2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e estabelece outras providências, senhor presidente. Esse projeto, na verdade, ele transforma, atendendo a Lei Complementar 582/2012, ele transforma 3 vagas de capitão em 2 vagas de coronel, visto que, conforme a Lei 582/2012, foi criado o cargo de controlador interno, que tem que ser exercido por um coronel, e a vaga do comando da 3ª Região dos Bombeiros Militares de Santa Catarina. Portanto, não há uma adequação e não há impacto financeiro para o Caixa do Governo. Meu relatório é para aprovação, senhor presidente. Em discussão, o parecer pela aprovação. Senhor presidente. Se me permita só, posso devolver áudio. Aqui, parecer, só um pouquinho, deputado Valdir Cobalcini. Parecer ao projeto de lei complementar 18.6/2017, que altera o artigo 1º do anexo 1º da Lei Complementar 582 de 2012, que fixa o efetivo máximo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. De autoria do Governo do Estado, o parecer do deputado Darcy de Matos é pela aprovação conforme o texto original da matéria. Em discussão? Senhor presidente, deputado Darcy de Matos, líder do governo, informa que não há impacto financeiro, há um impacto negativo.
Neste caso, eu recebi a visita do comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Mocelin, informando de que 3 vagas que serão extintas de capitães e criadas 2 vagas de coronéis, há um impacto bom para o Estado. Quer dizer, o dispêndio de hora em diante será menor, né, com a criação de 2 e a extinção de 3 capitães. Então, eu gostaria apenas de reforçar o parecer favorável do deputado Darcy de Matos. Eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Senhor presidente, eu também peço vista em gabinete. Tem alguns elementos que a gente gostaria de discutir no projeto. Vista em gabinete o deputado Dirceu, vista em gabinete o deputado José Niascari. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei 333.8/2016, de autoria do deputado Patrício Destro, que visa instituir o programa de atenção à saúde da mulher em situação prisional em Santa Catarina. Meu relatório, senhor presidente, é pela diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que a Secretaria encaminhe os autos para a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Senhores parlamentares, deputado Darcy de Matos faz devolução de voto vista ao PL 333.8/2016, projeto de autoria do deputado Patrício Destro, e que institui o Programa de Atenção à Saúde da Mulher em Situação Prisional no Estado de Santa Catarina. O relatório do eminente deputado Rodrigo Minotto, relator da matéria, é pela aprovação ao projeto de lei. E o voto vista do deputado Darcy de Matos é no sentido de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim que se encaminhe aos autos de manifestação da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania quanto à proposição em referência. Tem precedência o voto do eminente deputado relator, mas por ser diligência, consulto Vossa Excelência se acolhe o pedido de diligência ou não. Caso Vossa Excelência não acolha, coloco em votação o voto de Vossa Excelência, deputado Rodrigo Minotto. Eu acolho sem nenhum problema. Acolhido, então, o pedido de diligência em discussão. Para as perguntas como estão. Aprovado o diligenciamento da matéria. Requerimento, senhor presidente? Sim, Ou senhor. voto? Requerimento de diligência. Diligência. Não é voto, né? É vista fazendo requerimento de diligência. Senhor presidente, Com a palavra, o deputado. só Não. quero registrar a presença do nosso secretário de Desenvolvimento Regional, agora Agência de Desenvolvimento Regional de Maravilha, Jonas Dallagnol, está acompanhando a nossa sessão. Seja bem-vindo. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Eu, nesse momento, o projeto de lei de autoria do deputado Aldo Schneider, deputado Coruja e outros, a emenda à Constituição do Estado, 0005.3/2015, que modifica o inciso 1º do artigo 52 da Constituição de Santa Catarina e acrescenta os parágrafos únicos 9º, 10º, 11º, 12º no artigo 120 da Constituição do Estado, tornando obrigatória a execução da programação orçamentária específica. O meu relatório, senhor presidente, meu voto é pelo pensamento da proposta da emenda à Constituição 00.3.1/2017, a proposta da emenda constitucional 00.5.3/2015, por ser esta mais antiga e pela aprovação da proposta da emenda à Constituição do deputado Aldo. A outra proposta é a proposta do deputado Mário Marcondes,
que é a 003.1/2017. Por ser a mais antiga, nós apensamos a do Mário Marcondes, a PEC do deputado Aldo Schneider, senhor presidente. Senhor presidente, essa PEC do deputado Aldo Schneider é a PEC que trata do orçamento impositivo. Orçamento das emendas parlamentares. E nós apresentamos, senhor presidente, nós a pensamos e apresentei uma emenda no artigo 120, parágrafo único, as emendas individuais de parlamentares ao projeto de lei orçamentário anual, LOA, serão aprovadas no limite de 1% da receita corrente líquida prevista no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Esse 1%, senhor presidente, se nós analisarmos a receita líquida, a receita corrente líquida prevista, nós temos uma receita corrente líquida de 2017 de 20.666.732.000, 1% vai dar aproximadamente 206 milhões, dividido em 40 parlamentares vai dar em torno de 5.166.000 de emenda por parlamentar. O projeto do deputado Aldo, ele difere do projeto do deputado Marcondes, que propõe um percentual diferente, e deputado Marcondes propõe um percentual da receita corrente líquida disponível, portanto um valor menor. E o projeto do deputado Aldo, ele propunha inicialmente um percentual de 0,0225%, que daria um valor de R$500 mil por parlamentar, o que não se justificaria. Portanto, essa emenda é uma emenda que tem fundamento legal, porque a emenda constitucional ela tem um tratamento diferente, né? Ela foi construída com base na emenda constitucional 86 de 2017, de março de 2015, que foi sancionada pela Presidência da República, que definiu o orçamento impositivo das emendas parlamentares de Brasília, que é em torno, me parece, de 15 milhões por parlamentar. E essa PEC, ela define esse valor do orçamento existente, deputado Dirceu, não é um valor a mais. Nós vamos ter a condição, a partir do ano que vem, de indicar esse valor no orçamento já existente dos órgãos do governo. Por exemplo, ao invés do secretário da Saúde, da Saúde, por exemplo, ele distribuir 150 ambulâncias, como já foi feito há pouco tempo na Secretaria da Saúde, de livre escolha, ou talvez de alguns amigos, nós vamos ter a condição de forma republicana, indicar a entrega de ambulância para município A, B ou C, ou um trator, ou a reforma de uma escola, ou a cobertura de uma quadra de esporte. Então, nós não estamos onerando o Estado, nós estamos simplesmente tendo a condição de valorização do parlamentar, nós podemos indicar algumas obras, pequenas obras no Estado de Santa Catarina, dentro do orçamento já existente. Então, nós entendemos que nós não estamos criando nada de novo, estamos indo na linha daquilo que a União já fez, que funciona muito bem, valoriza o parlamento catarinense e valoriza todos os parlamentares, independente de bandeira política, né? Todos terão a condição, independente de ter vínculo com o governo ou não, de ser oposição ou situação, de fazer a indicação dessas emendas a partir do ano que vem. Portanto, o meu voto é pelo apensamento
da emenda do deputado Marcondes e pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 0005.3/2015 com a emenda modificativa, senhor presidente. Em discussão, o parecer do deputado Darcy de Matos, que é pelo apensamento. Faça a leitura final aqui para Vossas Excelências. O deputado Darcy vota pelo apensamento da PEC 3.1/2017 a PEC 5.3/2015, por ser esta mais antiga, e pela aprovação da proposta da PEC 5.3/2015 com a emenda modificativa, ora apresentada, e pela consequente prejudicialidade da PEC 3.1/2017. Em discussão, o parecer do deputado Darcy de Matos. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Quero fazer um registro aqui sobre este tema e o que eu tenho acumulado durante esses anos que eu atuo, não só na política, mas antes já atuando em organizações, em termos especialmente de agricultor familiar. Eu não imaginei que nós íamos discutir isso aqui neste parlamento, no período que eu estou por aqui. Eu tenho uma posição contra as emendas parlamentares, inclusive nacional. Eu acredito que um dos grandes gargalos do Congresso Nacional hoje, um dos temas que envolve toda esta problemática nacional que a gente vive, está vinculado também às emendas parlamentares dos deputados. Porque, infelizmente, a sociedade brasileira não avalia o deputado pelo que ele é, pelo que ele atua, pelo projeto que ele apresenta, mas ela avalia a figura pelo dinheiro que ele libera no orçamento. As emendas parlamentares que ele apresenta nos municípios e tal. É verdade que é importante os recursos. E eu também sempre tive já a minha crítica, desde o início, a questão do Fundo Social, que também vinculava muito a partidarização do dinheiro público. Né? A partidarização do dinheiro público. E eu fui um dos grandes defensores, desde o início, quando se levantou esse debate do orçamento impositivo para as regiões. Porque isso sim, para mim, é determinante de termos garantia de aplicação de recursos nas regiões. Garantia de que isso não dependa só do governo que está ora governando e da relação que este governo tem, o governador ou o secretário, com a região. Se esta região deu mais voto para o governo, menos votos, se essa região tem mais deputado ou menos deputado, mas que é a participação e a distribuição democrática dos recursos públicos. E o nosso partido tem inovado, durante sua história, o Partido dos Trabalhadores, em inovação de participação popular e decisão de aplicação de dinheiro público. Quem contribui, quem paga os impostos, tem uma participação ativa na decisão de onde se aplica esse recurso. Então, eu tenho esta posição e tenho lutado muito para que a gente tenha um orçamento impositivo, que ele seja encaminhado para as regiões devidamente e democraticamente distribuído para todas as regiões do nosso Estado. Então, eu, em termos de emenda parlamentar, tenho posição, eu pessoalmente tenho uma posição contrária, isso não é ainda uma posição da nossa bancada, né? Vamos conversar sobre isso na bancada durante a tramitação do projeto, né? Mas eu permito aqui a tramitação do projeto e, neste momento, eu vou me abster a votação para debater isso melhor e tirar uma posição melhor durante o processo e até o plenário, né? Mas minha posição pessoal é contra a emenda parlamentar, tanto aqui quanto em Brasília, né? Tanto aqui quanto em Brasília, né? Porque eu entendo que o recurso público ele tem que ser distribuído
não conforme tem um vereador no município, a comunidade se tem ou não tem um vereador, ou a região se tem ou não tem um deputado, né? Porque nós vamos ter regiões que tem mais deputado, vai ter mais investimentos. A região que tem menos deputado vai ter menos investimento. Então, normalmente também se faz e se comete injustiças na distribuição do dinheiro público, que é de todos os catarinenses e todos os brasileiros, né? Eu sou da opinião de que o recurso público ele tem que ser distribuído justamente, e entendo de que a forma de distribuição de emenda parlamentar também não é uma forma totalmente justa de distribuição dos recursos públicos, dos impostos que a sociedade paga. Obrigado. Continua a discussão. Deputado Gabriel Ribeiro. Senhor presidente, senhores deputados, eu vejo que o parlamento catarinense hoje está dando um grande passo para o fortalecimento do papel dos parlamentares e dos deputados estaduais em nosso estado. Respeito muito a posição do deputado Dirceu Dresch, mas eu entendo que, dentre os papéis do deputado estadual, está o de elaborar leis, fiscalizar e também apresentar indicações ao governo do estado, ao Poder Executivo, para ele implementar as ações e operacionalizá-las em prol da sociedade que governa, no caso a sociedade catarinense. O que nós estamos fazendo aqui, com a aprovação da PEC 5.3/2015, é dar efetividade às indicações dos deputados estaduais. As emendas parlamentares impositivas, no limite de 1% da receita corrente líquida, limitam e tornam elas que sejam distribuídas de maneira iguais por todos os 40 deputados estaduais, faz com que seja atendida essas demandas pelo Poder Executivo. Os deputados, enquanto representantes do povo, como eleitos pelo voto e escolhidos pela sociedade, eles têm esta responsabilidade perante o cidadão. Quando vão às bases, quando participam de reuniões, audiências públicas, e estão ouvindo as verdadeiras demandas da sociedade. E fazendo esse encaminhamento e vinculando dentro do orçamento do Estado as suas indicações, nós estamos fortalecendo o papel do deputado estadual, tornando assim mais forte o parlamento catarinense. Vejo que este modelo adotado pelo governo federal deu muito certo e acredito que em Santa Catarina nós estaremos, a partir de agora, avançando para atender e distribuir os recursos públicos do nosso Estado de maneira efetiva e eficiente. Vamos capilarizar, deputado Dirceu, esses recursos, todas as indicações e as emendas dos deputados no limite de 1% da receita corrente líquida serão atendidos. Não haverá nenhum privilégio a nenhum grupo, nenhum deputado. E eu vejo, então, assim, que será um grande benefício para o nosso Estado. E é por isso que eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Continua em discussão o parecer à proposta de emenda à Constituição do Estado 5.3/2015. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer apresentado pelo eminente deputado Darcy de Matos. Favoráveis como estão. Abstenção do deputado Dirceu Dresch. Aprovado por maioria. Com a palavra, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu poderia, não sei se é o momento da definição do projeto esta pauta? Após Vossa Excelência terminar as matérias que ainda tem na pauta, deputado Darcy. Assim, e o senhor certamente vai dar um espaço para nós falarmos dos assuntos gerais, né? Que eu queria fazer menção aos criadores de Passo de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Vossa Excelência continua com a palavra para a matéria da pauta, deputado Darcy de Matos. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha. Era isso que eu tinha. Senhores parlamentares, então vamos verificar as matérias extra-pauta. Recebi inicialmente do deputado Dirceu Dresch
Pedido de diligência ao ofício 569/2016. Consulta os senhores parlamentares para inclusão na pauta da reunião. Favoráveis, pelo menos como estão. Aprovado. Então, coloco em discussão o pedido de diligência ao ofício 569/2016, que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a Sociedade Corpo de Bombeiros Comunitário de Videira. O parecer do deputado Dirceu é nova diligência por meio de AR à entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis, senhores como estão, aprovado o pedido de diligência. Consulte os senhores parlamentares para inclusão. Quem gostaria de incluir alguma matéria extra pauta? Senhor presidente, eu apresento o projeto de lei 0081.7/2017 do eminente deputado Gelson Merizio, para que Vossa Excelência submeta. Consulta os senhores parlamentares para inclusão extra pauta. Não havendo manifestação contrária. Qual é o objeto? Qual é a emenda? Dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para aplicação e cumprimento de penalidade e suspensão do direito de dirigir. Consulte os senhores parlamentares para inclusão na pauta. Aprovado. O deputado Vossa Excelência pode relatar a matéria. Deputado Darcy de Matos, com a palavra para fazer a relatoria da matéria. Senhor presidente, obrigado, senhor presidente, pela gentileza. Eu relato nesse momento o parecer favorável, senhor presidente, ao projeto de lei 0081.7/2017, que dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN, Santa Catarina, para aplicação e cumprimento de penalidades da suspensão do direito de dirigir. O autor eminente de deputado Gelson Merizio. Na verdade, senhor presidente, esse projeto, ele, no seu artigo 1º, ele define que o DETRAN de Santa Catarina, nos casos de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deverá instaurar os processos administrativos respectivos dentro do mesmo exercício civil em que ocorrer a notificação da imposição da penalidade. Ou seja, no ano que aconteceu. E no seu parágrafo único, não efetuada a instauração do processo administrativo no prazo previsto no caput desse artigo, a autoridade de trânsito promoverá o arquivamento com a baixa do registro da penalidade. O artigo 2º, o Departamento de Trânsito deverá disponibilizar um sistema de cadastro de usuários em seu site, onde o usuário cadastrado detentor da carteira definitiva poderá optar por receber notificação via e-mail, caso atinja o limite prudencial de 15 pontos, perde a carteira com 21. É isso, deputado Mauro, o senhor que já foi despachante? Nos velhos tempos? Muito bem. Caso atinja o limite prudencial de 15 pontos de infrações de trânsito em período de 12 meses. Acontece que o DETRAN cometeu um erro e nós temos acumulado de 2012 a 2013, deputado Cobalcini, 500 mil condutores catarinenses estão para perder a carteira. De 2011 a 2016, 1 milhão de catarinenses. E nós estamos, na verdade, adequando. Essa lei, ela adequa a nossa lei, o procedimento do DETRAN, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, que no seu artigo 261 define a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos, redação dada pela Lei número 13.281 de 2016, vigência. Inciso 1º, sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de 12 meses. É isso que o projeto define. Ele reforça, né, o que diz o inciso 1º do Código de Trânsito Brasileiro, definindo a penalização no ano dos 12 meses e propõe a criação de um cadastro para avisar o condutor quando acende o sinal amarelo.
e conforme pontuação prevista no artigo 259, incluído pela Lei 13.281 de 2016, que está em vigência, senhor presidente. Meu voto é pela aprovação do projeto, sob pena de nós provocarmos o caos em Santa Catarina por consequência de um procedimento errôneo no âmbito do DETRAN do Estado. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer pela aprovação ao PL 81.7/2017. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Valdir Coubalquini. Deputado Darcy, se fala tanto em mobilidade urbana, que uma vez cumprida a decisão do DETRAN, me parece que tem que nomear o Vanderlei, que é o presidente do DETRAN, o superintendente da região metropolitana aqui, porque ele vai melhorar muito a mobilidade da Grande Florianópolis, uma vez que vai retirar de circulação mais de 1 milhão de... Claro que isso deve ser proporcional, mas nunca ninguém teve uma iniciativa assim tão ousada de tirar de circulação tantos veículos ao mesmo tempo. Mas tira o motorista, isso. Mas o motorista que detém a posse e a propriedade do veículo, então tiraria também de circulação. Bom para os Ubers e táxis, né? Mas eu gostaria, presidente, de pedir vistas em gabinete. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Mauro. Eu tenho algumas dúvidas quanto à legalidade desta matéria, né? Eu sei que legislar sobre trânsito, nós não temos a competência, mas a minha dúvida é se sobre procedimentos nós teremos competência. Então eu prefiro analisar com mais cautela em gabinete e aí peço vista. Peço vista também, senhor presidente. Vista. Senhor presidente, vista do deputado João Min. Então, consulto vossas excelências. Bom, vice em gabinete é o deputado João Min, vice em gabinete é o deputado Dirceu, deputado Mauro e deputado Valdir Coubalquini. Só peço a vossas excelências, se possível, porque acho que a questão nesse momento é delicada em Santa Catarina. Se pudermos analisar logo esta matéria, seria importante, senhores parlamentares. Em São Paulo, o prefeito Dória perdeu a carteira, é isso? Não sei dizer, deputado. Senhores Aqui, parlamentares, sociais, alguma matéria extra-pauta para ser incluída em pauta? Nenhum deputado mais com matéria extra-pauta. Deputado Darcy de Matos, gostaria de fazer algum registro? Posso considerar? Vossa Excelência está com a palavra, deputado. É sempre bom lembrar, presidente, que em causa própria nós não podemos aqui legislar, né? Então, só para lembrar os colegas deputados aí. Graças a Deus a carteira está limpa. Tá. Não, dirige. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Darcy. Senhor presidente, eu quero registrar aqui com satisfação a presença do empresário Paulo, presidente da Federação Ornitológica do Estado de Santa Catarina. Paulo, além de presidente da Federação, é empresário de Joinville. Tem uma das confecções da moda íntima, das maiores do Brasil, 2 Rios, que exporta para muitos países. Aproximadamente 500 funcionários, atua fortemente no setor produtivo. Também a presença do Evandro, diretor jurídico da Federação, e do Walter e o Antônio, criadores aqui da região de Florianópolis. Senhor presidente, nós estamos com um projeto de lei tramitando nessa casa há alguns meses, cujo relator é o eminente deputado Zé Ney Ascari. E a notícia boa, né, deputado Zé Ney? Senhor presidente, a notícia boa é que o deputado Zé Ney está finalizando o seu relatório, talvez até poderia ter sido apresentado hoje, mas por pequenas correções que o jurídico da federação propôs, não foi possível, né? Talvez o deputado possa apresentar na semana que vem, né? O projeto de lei que regra a gestão da fauna nativa e exótica de Santa Catarina. Por que isso?
Porque conforme a Lei Complementar 140 de 2011, deputado Mauro, a União passou a competência para os estados e deu um prazo de 3 anos para nós criarmos a lei estadual. E esse convênio não foi efetivado e os criadores de pássaros exóticos e nativos estão no limbo. Hoje, quem atua? O IBAMA continua atuando, a Fátima, a Polícia Ambiental e a SIDASC. Quer dizer, nós precisamos, esse projeto de lei define, de uma definição das competências do órgão gestor para que os criadores possam ter segurança jurídica. Olha, nós temos aqui informações, senhor presidente, e os deputados aqui sabem que nós temos associações fortíssimas em todas as regiões de Santa Catarina. No sul, no Planalto, no oeste, no extremo oeste, no norte, enfim, são associações extremamente organizadas e essas entidades elas são preservacionistas. O bicudo, por exemplo, já teria sido extinto se não fosse o banco genético dos criadores no Brasil. E, além disso, essas atividades, elas são responsáveis no Brasil pela manutenção de 125 mil empregos. Geram faturamento em vários setores, de emprego, de venda de equipamentos, alimentação, veterinários, enfim, técnicos, de 2,68 bilhões, num contingente de 70 milhões de pessoas entre dependentes econômicos e afetivos. O Brasil é o mais importante berço da fauna da América do Sul e do mundo. Estima-se que das 9.700 espécies de aves no mundo, 2.920 encontram-se na América do Sul. Destas, 2.645 são aves residentes e 275 exóticas. Então, esse nosso projeto também ele vai atacar o tráfico de aves, que é o terceiro maior do Brasil, perdendo simplesmente tão somente para o tráfico de armas e de drogas. Então, esse projeto é um projeto complexo. Alguns estados já copiaram o projeto. Ele é fruto de um trabalho das entidades que são extremamente organizadas, deputado Zenei, juridicamente e institucionalmente, e que foi enriquecido com uma consulta pública realizada pela Casa Civil do Governo do Estado. Então, eu entendi que é importante nós falarmos desse assunto, e certamente nas comissões de mérito, e principalmente na Comissão do Meio Ambiente, teremos audiência pública e um debate acalorado. Agora, é preciso que se cumpra o convênio e que se possa criar esse regramento da fauna exótica e nativa de Santa Catarina, que hoje eles estão totalmente descobertos. Então, era isso, senhor presidente. Todos aqui os deputados, sabe, o deputado Giancuma, um dos presidentes da Associação de Blumenau, inclusive parente de Vossa Excelência, e tem todos os rincões de Santa Catarina, nós temos entidades fortíssimas. E, além disso, essa atividade, além de ser preservacionista, proporciona, aquece a economia, gera empregos, promove a confraternização, né? Enfim. Então, se o eminente deputado Zenei, a notícia é boa, viu, presidente Paulo? O deputado está com o relatório finalizando, favorável, e certamente nós vamos enriquecer ao longo das demais comissões de mérito, certamente de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, mas o nosso desejo é aprovarmos ainda esse ano, deputado Zenei, esse projeto, e com certeza as entidades vão colocar aqui milhares de pessoas no dia que for a plenário esse projeto relevante para Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Eu sou autor do projeto. Deputado Zenei, com a palavra. Senhor presidente, evidente que a matéria não está em deliberação ainda, mas gostaria, de certa forma, de
confirmar e acrescentar algumas informações à fala feita pelo eminente líder do governo, deputado Darcy de Matos. De fato, essa matéria tramita nesta casa desde o ano passado, mas é uma matéria reconhecidamente complexa. Nós realizamos várias diligências, muitas contribuições chegaram a este relator já, as últimas na semana passada, mais precisamente na quarta-feira. Nós marcamos uma reunião para esta quarta, portanto amanhã, com assessoria, com consultores também aqui da casa, para, de fato, avançarmos internamente nessa discussão, na expectativa de elaborarmos um parecer o mais rapidamente possível, até em respeito a toda a mobilização que está sendo feita em Santa Catarina. Não posso aqui, evidentemente, fixar uma data para a apresentação do parecer, né? Vai depender muito das discussões que serão feitas pelo grupo de trabalho, que tem uma reunião marcada para amanhã, quarta-feira, mas o assunto está merecendo, por parte desse relator, prioridade, e nós, tão logo possamos concluir este entendimento, apresentaremos aqui no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, evidentemente, o nosso voto, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Embora, reiterando o que disse o deputado Zé Ney, não esteja sendo deliberado ainda, mas, bem da verdade, pouco se conhece, pelo menos no âmbito desta casa, esse tema, e nós estamos tendo a oportunidade de conhecer melhor, inclusive em relação à eventual imagem que vocês possam ter. Criar é preservar. Confesso que, em princípio, tenho uma simpatia por essa entidade, de tanto ouvir o deputado Colato. O Colato, que é professor, se identifica muito com os passarinheiros, e ele já levanta essa bandeira há bastante tempo. Quer dizer também de que logo mais adiante, na sequência da tramitação, na Comissão de Meio Ambiente, da qual presido, e acho que é importante aqui essa deliberação na Comissão de Justiça, e de nós estarmos aqui na Comissão de Justiça e também na Comissão de Meio Ambiente. Então, desde já, assumir esse compromisso de dar celeridade sem abrir mão da discussão, do debate que deve haver, até para que, quando o plenário delibere esse tema, enfim, ele tenha sido bem construído no âmbito de todas as comissões pelas quais o projeto vai tramitar. Tá? Mas gostaria de cumprimentar os que vêm aqui, e assim nos dão uma oportunidade de conhecer melhor essa atividade que me parece, tá? Sob o ponto de vista da preservação, sob o ponto de vista econômico, é importante. E a construção de uma lei complexa como essa demanda um certo tempo, e também que a gente estude e conheça bem a matéria, para que o projeto ele interprete exatamente aquilo que é a intenção, né, dessa entidade. Coloco desde já, né, toda a entidade, enfim, à disposição, para que, à medida em que o projeto também seja deliberado aqui, e depois avance, eu não sei quais as comissões, mas obviamente que a Comissão de Mérito e a Comissão do Meio Ambiente, desde já me colocar também à disposição, a exemplo do relator nesta comissão, o deputado Zé Ney Ascari. Deputado Gabriel Ribeiro, com a palavra. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o eminente deputado Darcy de Matos pela proposição do presente projeto de lei. Participei junto com o deputado Darcy da audiência pública, quando da apresentação do PLC aqui nesta casa, e também conheço a atividade na região serrana, em Lages, é muito forte, Planalto Norte, na região meio-oeste do estado, e pela importância que representa para o meio ambiente, para a preservação, aspecto econômico, como o deputado Cobalcini falou, os aspectos sociais. Enfim, é uma atividade que em Santa Catarina ela tem um destaque,
e a regulamentação dela através desse projeto de lei, eu vejo que será mais um passo a ser dado para nós podermos fortalecer ainda mais todos os criadores de passarinhos no nosso estado. Então, deputado Darcy, quero parabenizar Vossa Excelência e também sou simpático à tramitação e à aprovação do presente projeto de lei. Senhores parlamentares, cumprimentar, agradecer a presença dos integrantes da FOESC aqui com a faixa Criar é Preservar. Sejam sempre bem-vindos a esta casa e tenho certeza que todos os parlamentares estão com o intuito de fazer o que é melhor para Santa Catarina e acolher as sugestões aqui e que serão apresentadas pelo eminente deputado Zé Ney. Vocês estão em excelentes mãos. O deputado Zé Ney com certeza tem uma atenção especial em várias questões nesta casa e sempre analisa as matérias com muita tranquilidade e dentro da legalidade. Cumprimentando Vossas Excelências, dou por encerrada a presente reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Agradeço a todos e convoco para a próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, no mesmo local.